Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Atemporal, o seu podcast sobre saúde e beleza, onde vamos tratar de forma descomplicada os desafios das mulheres antes, durante e depois da menopausa. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Rúbia Batiste, que gentilmente cedeu o seu tempo para conversar conosco sobre cabelo. Desde o início da humanidade, os cabelos têm uma função muito importante na imagem que nós temos de nós mesmos. Então, eu acho esse assunto muito relevante. Queria agradecer mais uma vez a doutora Rúbia por estar aqui, que eu sei que tempo é uma coisa muito preciosa, né, para informar as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Rúbia, qual a principal queixa que tem no teu consultório de tricologista? A Rúbia é dermatologista e tricologista. Qual a principal queixa das mulheres no teu consultório em relação a cabelos? Primeiro, Marisa, eu gostaria de agradecer, imensamente o convite. As nossas trocas e conversas sempre são tão maravilhosas e a oportunidade de ter mais essa troca contigo também me enriquece muito. E cabelos é um assunto que me encanta, devido à grande importância dele. Realmente, o cabelo, ele traduz a nossa imagem, né? A mulher, ela se enxerga muito também de acordo com o seu cabelo. Fases da vida, o cabelo acompanha essa mudança de fases da vida, desde a infância, a adolescência, até a maturidade. E trazer a importância e o cuidado dele em todas as fases da vida é essencial. Para um dermatologista, especialista em cabelo, as queixas de cabelo são extremamente comuns no nosso dia a dia. Eu diria que, com certeza, a maioria dos pacientes que nos procuram, que mesmo que não seja especificamente para o cabelo, em algum momento da consulta, referem uma queixa capilar. E é claro que a grande queixa dos cabelos é a queda do cabelo. Aumentou, meu cabelo tem caído muito. Quando eu lavo meu cabelo, eu percebo que ele cai muito. E nos trazem fotos, imagens. Olha quanto que caiu hoje no banho, quanto que caiu quando eu sequei e penteei o meu cabelo. Então, essa é a grande queixa. E ela vem muitas vezes associada ou confundida com o afinamento do cabelo ao longo da vida. Que isso é algo que acontece muito. Então, muitos pacientes se queixam da queda de cabelo, mas às vezes eles não percebem exatamente que o cabelo nem sempre está caindo, mas algumas vezes ele está afinando ao longo da vida. E essa diferenciação, essa percepção do paciente, e isso em consulta, perguntando detalhes de como o paciente enxerga essa queda, nos faz guiar para uma queda verdadeira ou para uma mudança do padrão dos cabelos. Por isso que eu acho que a informação é fundamental, porque as pessoas às vezes não conseguem diferenciar o que é uma queda de cabelo até normal, que a gente perde alguns fios de cabelo diariamente, e desse afinamento e rareamento dos cabelos que ocorrem muito depois da menopausa. Muito, né? E você pode dizer por que, Rubia, pode nos explicar brevemente, claro, por que ocorre esse afinamento, essa perda de volume de cabelo nas mulheres que estão passando por essa baixa hormonal? Durante o período da menopausa, na verdade, o que acontece é um desbalanço, desregula a quantidade dos hormônios femininos, do estrogênio e da progesterona, que eles começam a ter uma queda que não é acompanhada dos androgênios. Os androgênios são, entre aspas, os hormônios masculinos. E eu falo entre aspas porque nós, as mulheres, têm naturalmente os androgênios no organismo. Então, na menopausa, acontece um déficit de estrogênio e progesterona que não se acompanha. E os androgênios, eles ficam proporcionalmente maiores. E os androgênios, eles são os responsáveis pelo afinamento do cabelo. Tanto que a calvície, que o nome correto é alopecia androgenética, porque é por esses hormônios masculinos, entre aspas, né? Ela é muito mais comum nos homens, ela é mais exuberante, mais proeminente, né? A calvície aparece muito mais nos homens
pela quantidade de androgênio. Na menopausa, esse desbalanço hormonal faz com que esses hormônios tenham um maior poder no couro cabeludo e eles começam, e ele é um hormônio que gera uma tendência de afinamento do fio. Os androgênios, os hormônios masculinos, é o que vão fazendo o folículo ficar cada vez mais fino. Então, na juventude, na adolescência, a gente tem um folículo grosso, a gente tem aquele cabelo com uma espessura grossa, com volume, e ele vai gradualmente por ação hormonal, afinando ao longo da vida. Na menopausa, isso potencializa. É um dos fatores do afinamento. Mas a gente tem associado a isso também, Marisa, essa alteração hormonal, que ela acontece em vários momentos da vida da mulher, pode gerar também uma queda de cabelo. Então, é um fio que tem ficado mais fino ao longo dos anos, ao longo desse processo de mudança, mas também é um fio que caiu mais por uma alteração hormonal e talvez até associado a muitos outros fatores deste momento da vida da mulher. Algumas comorbidades, algumas outras doenças que podem se associar junto, algumas alterações até nutricionais, de vitaminas que também podem acontecer nesse momento, que potencializam uma queda do cabelo. E aí isso gera um afinamento. Clinicamente, a paciente se vê com menos cabelo e com um cabelo mais fino. Isso dá uma dor muito grande. Isso é uma dor da mulher na menopausa, essa perda de volume capilar. Eu ouço muito aqui também, assim, meu Deus, quando era jovem, uma borrachinha não dava conta do meu cabelo, né? Então, isso é uma dor muito grande. Mas eu acho que uma das clássicas também, quedas de cabelo hormonais, é a da gravidez também, que também é uma dor que a gente escuta muito aqui, mulheres pós-parto terem uma queda de cabelo bem acentuada e elas ficam bem chateadas, né? Emocionalmente há um abalo, muito, né? E ao que se deve essa queda de cabelo feminina depois do parto? Eu vou explicar como eu explico para as minhas pacientes, que eu acho que é uma forma, que é o que acontece, mas de uma forma fácil. Durante a gestação, os nossos hormônios são pró-crescimento. Eles agem para formar esse ser novo, né? Então, para que o bebê cresça, o cabelinho, o pelo do bebê cresça, a pele do bebê cresça. Então, a gente tem um hormônio pró-crescimento. E ele faz com que o nosso cabelo fique na fase que a gente chama anágena, que é a fase de crescimento, durante todos os 9 meses. Claro que não todos os fios, mas a grande maioria. Então, o nosso cabelo, ele segue essa mesma linha. Ele está sendo influenciado por hormônios pró-crescimento. E eles botam o nosso cabelo todos em fase de crescimento. Então, ao longo da vida, fios em fase de crescimento, fios em fase de queda. E assim vai. Na gestação, só fios em fase de crescimento. Quando esses hormônios caem e voltam para o padrão natural da mulher, né, não grávida, muitos desses fios que ficaram ao longo de 9 meses na fase de crescimento entram todos ao mesmo tempo numa fase de queda. Sim. Né? Isso leva, o que é importante, leva em média uns 2 meses pós-parto. Então eu já ouvi de amigas minhas assim, bebê com 1 semana, 10 dias, ai que bom, Rubia, meu cabelo não tá caído, tá ótimo. Aí eu só falo, ai que bom, né, vamos acompanhar, não conto muito. Mas a bem da verdade, isso se segura por uns 2 meses e em média 2 meses depois cai. Agora, o que eu falo para todas elas? É um momento de muitas mudanças emocionais. Alterações de sono, uma nova rotina com o bebê, mudando aquele padrão da família. A gente sabe que a adaptação do começo é difícil. E quando a gente percebe esse cabelo caindo, o corpo da mulher ele ainda está diferente. Não só o cabelo, né? Então o restante do corpo diferente, mama, abdômen, tudo mais. Gera um desespero, mas isso é uma queda reversível. O folículo dentro do couro cabeludo, aonde nasce o cabelo, ele está preservado. Ele não sofreu nenhuma alteração. Está saudável. Está absolutamente saudável. O cabelo caiu porque ele ficou 9 meses sem cair e agora precisa cair tudo o que não caiu naqueles 9 meses. Então, ele vai cair, o folículo está preservado e vai fazer com que os novos fios nasçam.
Isso leva alguns meses? Leva, porque eu preciso produzir um novo fio, esse fio crescer, sair da cabeça, ele primeiro arrepia para depois ele dar volume no cabelo. Sim. Então, claro que a recuperação vai levar 9 meses e provavelmente vai começar a ficar bom perto de um aninho do bebê. Mas isso é uma queda reversível. Então, eu falo para os meus pacientes, a gente tem que cuidar da saúde da mulher nesse momento como um todo, garantir um bom padrão alimentar, tentar, na medida do possível, melhorar o sono à noite, ao longo do dia, conforme a rotina do bebê, mas também tranquilizar, porque o cabelo está saudável, o couro cabeludo está saudável e esse cabelo vai voltar. Isso é reversível e não vai gerar nenhum dano permanente para o cabelo. Isso é importante. Já aqui na nossa conversa, a Roberto falou 2 ou 3 vezes em nutrição, folículo piloso, tratamento saudável, o folículo estar saudável, né? E eu gostaria agora de abordar essa questão, porque o tratamento da queda de cabelo, ele mudou muito nos últimos anos, né? Nós temos hoje uma abordagem mais 360, uma abordagem mais... não é só a abordagem assim, eu vou estimular o folículo piloso, vou tratar o fio, vou tratar a queda de cabelo com minoxidil, que é um produto aprovado pelo FDA, clássico, bom, mas existem outras estratégias hoje, principalmente tratamento e fortalecimento do folículo piloso. E eu vi no teu Instagram que tu tem também a tricoscopia. Isso. Me diz uma coisa, o que a pessoa, quais as estratégias que a Laderme, que tu tem para oferecer para as pessoas que estão passando por isso? Sabe o que é importante? Por exemplo, falando da paciente no pós-parto. Embora isso tudo seja um fenômeno natural, é muito comum, em alguns momentos, eu solicito alguns exames para os pacientes, eu faço essa avaliação completa dela, e eu percebo que, embora sim, naturalmente, tenha acontecido alterações hormonais que justifiquem a queda de cabelo, muitas vezes essa paciente está com deficiência de alguma vitamina. Por quê? Porque ela também mudou o padrão alimentar depois do nascimento desse bebê, porque ela teve uma perda de sangue natural no parto. O recrutamento de nutrientes. Houve o recrutamento de nutrientes para o bebê, depois durante o nascimento, durante o parto, no pós-parto, houve uma perda de sangue. E muitas vezes essas mulheres, nesse momento, elas se esquecem e passa. Não comem, talvez tão bem, não tem esse cuidado de saúde. E a gente tem que entender que para o cabelo crescer, o cabelo ele é muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima. Mas o nosso organismo, ele entende que o cabelo não é essencial para a sobrevivência. Então, se eu preciso de ferro para não ter anemia, eu não vou usar ferro para crescer o meu cabelo. Eu vou recrutar tudo para o meu sangue para não ter anemia. Então, a gente precisa estar com o nosso organismo muito bem compensado, muito bem nutrido, para que a gente consiga recrutar, para que a gente tenha sobra desses nutrientes, desses minerais, dessas vitaminas, para o cabelo crescer. Porque ele só vai acontecer de uma maneira saudável quando o restante do nosso organismo está saudável, né? Então, a gente precisa se entender e se cuidar como um todo para que a gente tenha a sobra para o cabelo. Isso inclui proteínas. As proteínas são extremamente importantes para o crescimento do cabelo, né? A gente sabe que o nosso fio ele é formado por muita queratina e a gente precisa ter um aporte de proteínas alto para que a gente consiga recrutar e fazer a queratina para crescer o cabelo. A gente sabe de muitos micronutrientes que são importantes nesse processo de metabolização da proteína para o cabelo crescer. Então, zinco é muito importante, silício é extremamente importante para o crescimento do cabelo. O ferro, ele vem como um princípio ativo também muito importante para o crescimento do nosso cabelo. Um nutriente, um mineral muito importante. Então, assim, a gente tem que tratar o nosso organismo como um todo para que a gente tenha essa capacidade de fazer um cabelo crescer saudável. E,
Por outro lado, o cabelo também pode nos denunciar algumas deficiências e alterações. A tricoscopia, ela é um exame que a gente usa uma lente de aumento para ver o couro cabeludo, e a gente percebe e consegue perceber algumas alterações ao redor dos fios dos cabelos que podem dificultar o crescimento do cabelo, descamações, algumas doenças de couro cabeludo. Ele é um exame que pode observar o fio do cabelo e perceber pelo fio do cabelo também algumas alterações, algumas doenças do fio do cabelo ou do folículo. Então, o cabelo, a unha, que segue uma linha muito parecida também, ela pode nos traduzir muitas alterações e deficiências internas. Eles são anexos, né? São os anexos. O cabelo é um anexo, a unha é um anexo, então o corpo ele é inteligente, como falou. Isso. Né? Se ele precisar de vitamina para te manter respirando, ele vai usar primeiro a tua vitamina, ele vai usar o ferro para transportar o oxigênio e não para fazer o teu cabelo. Né? É assim mesmo. E isso é importante a gente falar. A gente está falando aqui, esse é um podcast de uma farmácia de manipulação. E isso é importante a gente falar sobre a individualização do tratamento e da seriedade do tratamento quando a gente fala em suplementação. Assim como a falta das vitaminas, ela faz mal, o excesso também faz mal. Então, esse cuidado na suplementação, esse saber o porquê estamos tomando determinada vitamina, qual o nosso objetivo com aquele medicamento, eu acho que é fundamental. Isso é uma informação valiosa, que é, eu acredito na suplementação, mas acredito na suplementação individualizada, com recomendação de um profissional capacitado, que fez os exames, interpretou os exames, conversou com a paciente, né? Fez a sua anamnese, viu como a pessoa está se sentindo, né? Fez toda a conexão que uma pessoa faz quando está diante de um paciente. É o clínico, o laboratorial, né? O da situação da pessoa, do estilo de vida da pessoa, né? Então, eu acredito muito nessa medicina assim, individualizada e mais que vê a pessoa mais como um indivíduo, porque, como eu estava falando para você, a menopausa é uma coisa que impactou muito a minha vida e acredito que impacta a vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque a pele, ela muda muito, o cabelo muda muito, começam a aparecer riscos reais, né? Risco cardiovascular real, risco de osteoporose, né? Coisas silenciosas, Rubê, que a gente não vê. Então, esse podcast aqui, ele tem como objetivo dizer que você se cuidar, mesmo puerpéria, mesmo na menopausa, é o que você tem que fazer por você e também pelos que te rodeiam, né? Porque, por exemplo, uma mulher na menopausa fica muito irritada, né? Você tem que cuidar de você para depois você poder cuidar da tua família toda. A mesma coisa a mulher puerpéria, ela tem que cuidar dela para depois ela poder cuidar do bebê, né? Na medida do possível para a gente nessa fase, né? Sabe o que tu estavas falando e concordo demais com o que tu falou de uma suplementação direcionada aos hábitos de vida das pacientes. Enquanto tu estavas falando, eu pensei aqui algo muito importante para a gente passar também, e aí falando do cabelo, mas falando desse bem-estar como um todo, como hábitos de vida também geram, porque a gente acabou falando dos nutrientes, mas como os hábitos de vida, eles impactam diretamente na saúde dos cabelos. Sim. Tabagismo gera uma oxidação grande no corpo, destrói colágeno, destrói proteína, piora o crescimento do cabelo, piora a qualidade do fio do cabelo. Dietas muito oxidantes, a gente sabe do poder dos antioxidantes em promover saúde. Então, dietas muito oxidativas, que são muito ricas em açúcares, muitos doces, eles oxidam o organismo, oxidam as células da pele, aceleram o envelhecimento, dificulta o crescimento do cabelo, piora a qualidade do fio.
Então, a gente também lembrar, além de tudo que a gente falou de questões, porque sim, questões hormonais, elas vão acontecer. É uma fase natural, assim como quando você tem um bebê. É uma fase natural, é natural. Agora, eu não acredito em naturalizar os sintomas e as perdas que você tem e não procurar recursos. Perfeito. Então, exatamente. E a gente tem que entender como um todo. O que eu vou fazer para minimizar, como eu vou me cuidar. Isso. Então, assim, promover a sua saúde como um todo, cuidar com os seus hábitos de vida desde cedo. Não? E, lógico, se cuidar e se tratar nesse momento. Porque eu sou super a favor também. Eu acho que a gente tem que buscar recursos, tratamentos médicos, medicamentosos, conforme a necessidade. Muitas vezes. E conforme os sintomas. Mas também entender que esses hábitos de vida, eles vão gerar um impacto direto na saúde da sua pele, na saúde dos seus cabelos, no seu envelhecimento. Eu vi outro dia, Rúbia, que 99% depende de você. 99% depende das tuas escolhas, das tuas decisões, né? Então, uma dieta altamente inflamatória acelera a apoptose celular, dificulta as trocas de nutrientes. Isso para o cabelo é muito importante, porque o folículo piloso tem que estar irrigado, o folículo piloso tem que receber nutriente, né? Isso tudo estilo de vida saudável o estilo de vida saudável, gerenciamento do estresse, porque a gente sabe que às vezes é impossível o controle total do estresse, mas o gerenciamento do estresse, né? Um olhar para a saúde de forma preventiva, né? Eu acho que são informações que a gente deve levar sempre. E outra coisa que eu acho importante nesse podcast, que a minha intenção com esse podcast é que vaidade, beleza, isso tem muito a ver com saúde. Muito a ver com saúde. Então, assim, a pessoa fala assim, mas ela não quer envelhecer. Não, a pessoa quer envelhecer, mas ela quer envelhecer bem, né? E o que tem hoje, Rúbia, na dermatologia para tratamento das diversas quedas de cabelo que a gente vê aí? Eu acho que o ponto inicial é determinar o que aconteceu. Qual é o motivo dessa queda? Uma vez determinado o motivo, então isso sempre tem que ser direcionado, né? Muitas vezes os pacientes querem, Rubia, que vitamina eu tomo, meu cabelo está caindo. Vamos ver o que aconteceu. Primeiro a gente determina o que aconteceu. E diante disso faz um tratamento direcionado, que pode e deve ser tanto com tratamentos orais, sim, reposições de vitaminas conforme a necessidade, ou medicamentos, como você comentou, o minoxidil, aprovado para o tratamento de cabelo. É realmente um princípio ativo que modificou o tratamento dos cabelos, né? Como tratamentos tópicos, tratamentos de passar no couro cabeludo, da mesma forma direcionada para a causa, fatores de crescimento, o próprio minoxidil, promovendo aí uma melhora da vascularização do couro cabeludo, fazendo com que o cabelo e o couro cabeludo tenham e recebam melhores esses nutrientes para o seu crescimento. Tratamento de doenças e alterações do couro cabeludo, descamações, caspas, dermatite seborreica, que inflamam esse folículo e dificultam que o cabelo cresça. Então, o tratamento sempre direcionado para a causa. De forma oral, tratamento de tomar pela boca, tratamento de aplicar, assim como, muito importante, cuidar da saúde do fio. Porque isso é outra coisa. Muitas pacientes, eu comentei lá no começo, às vezes o cabelo está caindo ou às vezes ele está afinando. E eu esqueci de comentar, mas eu vejo muito também. E às vezes ele está quebrando. Por falta de cuidado com o fio do cabelo. Então a gente tem que lembrar, o crescimento acontece lá dentro do couro cabeludo. Mas para o fio ficar saudável, ele precisa ser tratado a haste do cabelo, o fio. Sim. Então muitas pacientes vêm com queixa de o cabelo não cresce. Mas na verdade ele cresce. Lá da raiz ele sai.
só que ele vai quebrando ao longo do comprimento por falta de cuidado. Então, também lembrar dos cuidados com a haste, com o fio. Usando bons shampoos, usando máscaras capilares, condicionando o cabelo, hidratando o fio. Claro, conforme o tipo de fio, conforme as demandas, mas a gente lembrar também de cuidar do nosso fio, né? Porque ele não se recupera uma vez que ele nasceu. A gente considera o fio do cabelo, ele é morto, né? Não gosto muito dessa expressão. Mas enfim, ele é uma estrutura fixa. Ele não tem mais vascularização, né? Exatamente. Ele é uma estrutura fixa. Aconteceu lá no folículo, o crescimento, nascimento. Uma vez que o cabelo cresceu, ele é uma estrutura que não se altera mais de maneira natural, não se regenera mais. Então, a gente tem que cuidar dele para que a gente dê força e dê condições de ele crescer, caso esse seja o objetivo, né? Sim, claro. Aqui eu vou falar como da minha especialidade, que é cosmético, né? Um bom tratamento capilar, ele leva em consideração o tipo de cabelo, os shampoos, geralmente sem sulfato, por um único motivo, uma agressão menor, né? Há uma limpeza com uma agressão menor. Às vezes as pessoas não gostam de usar shampoo sem sulfato porque ele não faz tanta espuma, mas ele limpa bastante, né? As máscaras capilares, eu gosto muito das máscaras capilares, tanto com aminoácidos quanto com proteínas, com a queratina, quanto com os aminoácidos. Eu gosto de silicone, eu sei que as pessoas têm, o silicone é de uma fonte renovável, silicone é para quem gosta mais de produto natural. Eu gosto de silicone, eu acho que ele dá um condicionamento. E por que esse condicionamento todo? Justamente para evitar o atrito, né? Uma das coisas que estraga muito o cabelo é o atrito. E também quando a gente faz química, né, a gente abre toda a fibra capilar, todinha. Modifica ela. E depois a gente tenta selá-la, né? Mas às vezes o cabelo fica poroso, né? O cabelo fica poroso e fica mais frágil. Isso. Né? Fica mais frágil, né? E a minha outra pergunta você já respondeu, que era quais os outros tipos de problema de couro cabeludo, que é a dermatite, a psoríase, que também afeta muitas pessoas e afeta o crescimento do cabelo também. Que são as doenças inflamatórias, né? Um couro cabeludo inflamado, o folículo tá ali no couro cabeludo, né? Então, o couro cabeludo inflamado vai fazer com que o fio cresça de uma forma menos saudável. Então, essas doenças de couro cabeludo, essas inflamações de couro cabeludo, descamações, têm que ser tratadas, devem ser tratadas para que o cabelo possa crescer saudável. Existem algumas doenças cicatriciais do couro cabeludo que geram cicatrizes que muitas vezes são negligenciadas pelos pacientes, não percebem, não sabem, ou ficam tratando como uma caspa por longos períodos. Também precisa de avaliação médica, um exame de tricoscopia nos ajuda demais nessa diferenciação dentro das descamações, dentro do que descama do couro cabeludo, para guiar para o tratamento correto, porque a gente tem que ter um couro cabeludo saudável, higienizado. Lembrar que o shampoo é principalmente para lavar o couro cabeludo, ele precisa ser limpo para que o cabelo cresça de uma maneira natural, né? Com relação às químicas, é algo que é muito cultural. E eu sempre explico para as minhas pacientes, assim, e falo, escolham as suas batalhas, né? Decida. Você entende que você, ao fazer uma química, vai mudar a estrutura do seu cabelo, vai perder algumas coisas, mas talvez você vai ganhar outras e tá tudo certo. O que eu geralmente peço, não associe muito as químicas. Escolha Isso é importante. A sua. Você quer descolorir o cabelo? Ruby, eu gosto de ficar loira. Eu me vejo melhor loira. É assim que eu me enxergo, que eu me sinto bonita. Ótimo, maravilhoso. Faça sua descoloração mais. Hidrate muito bem seu cabelo. Não faça alisamento, porque vai tirar a estrutura de pigmento do fio para ficar loira. Vai alisar o cabelo, tirar pontes que ligam o cabelo. Exatamente. Vai danificar demais. Então,
escolha. Você gosta de loira? Ok, mas não alisa, hidrata muito o cabelo, recupera, sabe que talvez o cabelo não vai ficar tão longo, porque o fio vai se quebrar, mas tudo bem. Mantenha o cabelo num corte que ele chegue. Corte o cabelo okay, também, né? Corte o cabelo. Então, eu sempre gosto de orientar isso. Outras se incomodam muito com frizz, isso, gostam de alisar um pouco. Faça alguns alisamentos menos agressivos para o couro cabeludo. Lembre sempre de protetor térmico quando usar secador ou outros equipamentos que possam aquecer o couro cabeludo. Então, assim, a gente tem que escolher, a gente tem que tomar essas decisões e encarar as consequências, mas também fazer isso com cuidado, com delicadeza. Vou pintar o cabelo, vou hidratar muito ele, vou cuidar, vou usar protetor térmico, vou usar protetor solar. Quando eu for praia, piscina, vou usar algo para proteger o meu cabelo, porque ele fica mais poroso, ele pega mais cloro, ele pega mais agressões, fica mais ressecado. Então, ter esses cuidados. Eu gosto muito de tentar enxergar na minha paciente, não gosto de ser muito fechada, não pode. Não, vamos enxergar o que essa paciente quer, mas vamos entender o que vai se perder, qual que é o outro lado e decidir se tudo bem. Quero ser loira, mas o meu cabelo não vai crescer tanto, mas tudo bem, eu escolhi essa batalha para mim e tá tudo certo. Então, eu negocio muito isso, né? E eu acho que a gente entendendo isso, cuidando bem do cabelo, a gente consegue resultados muito bonitos, a gente consegue que a paciente se enxergue de uma maneira melhor, se sinta bela, se veja a sua imagem, como ela se reconhece no espelho, e tá tudo certo. Eu acho que isso é muito importante. Você está satisfeito com o que você vê no espelho. Isso. Né? Eu acho que isso é uma busca muito importante. E não é com o que dizem que é bonito. Não. É com o que você gosta e vê no espelho. Isso. Né? Cada um tem a sua própria beleza e não existe beleza maior do que ser saudável. E é essa a intenção desse podcast, que você tenha informação para conseguir acessar os recursos que te levem a se sentir mais bonita, mais saudável e mais autoconfiante. Esse é o objetivo do nosso podcast. Tem muito para falar sobre queda de cabelo, a gente não tocou em queda de cabelo masculina, né? Mas o recado que eu quero deixar para vocês aqui é que existem profissionais capacitados que podem ajudar você a descobrir a causa da sua queda de cabelo, a ajudar a orientar no melhor tratamento para a queda de cabelo, no melhor tratamento para ficar com o cabelo mais bonito, né? Existem tecnologias também, né? O bem a favor do tratamento do couro cabeludo. Há um movimento que antigamente a gente não via, que é justamente o tratamento da pele do couro cabeludo, que o couro cabeludo é a continuação da nossa pele, né? Do folículo piloso, um tratamento, como a Rubê falou ali, com fatores de crescimento. No último INCAS que teve, eles falaram muito bem dos fatores de crescimento, muito bem dessa tecnologia. Então, assim, a gente tem um arsenal de procedimentos e de tratamentos, vitaminas, tônicos, que a gente pode incorporar no nosso dia a dia. Mas lembrando que a Rubê falou, antes de eu finalizar, hábitos de vida são muito importantes para que você... É a sua parte do tratamento. Né? É a sua parte do tratamento. Rubia, eu queria te agradecer imensamente, eu acho que foi muito útil. Se eu fiquei aqui te ouvindo, né? Eu aprendi muito e tenho certeza que as pessoas que vão nos ouvir também vão aprender muito, né? E queria te agradecer muito pela tua disponibilidade, deixar teus filhos, vir aqui, bater esse papo. Tu é uma mulher ocupada, muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, né? Eu que agradeço, assim, de coração, né? Tomara que a gente tenha contribuído e para que cada mulher cuide da sua saúde,
se enxergue em todos os momentos da sua vida. Enxergue a beleza em todos os momentos da sua vida. Eu sempre trago isso, né? De uma beleza, de a gente quebrar padrões e a gente ter essa beleza natural, que a gente se veja por dentro, por fora, de uma forma completa, que a gente cuide dos nossos cabelos, cuide da nossa pele, cuide do nosso coração, né? E realmente faça esse cuidado integral. Eu acho que é muito importante. A gente cada vez mais tem que valorizar a mulher no mercado de trabalho, no seu papel familiar, em todas as esferas, cada vez mais, né? Então, foi um prazer poder contribuir, conversar com tantas ouvintes e também os homens que nos ouvem e que, né, que querem aprender e entender sobre isso. É um prazer sempre dividir esses momentos com você. Muito obrigada, Ruby, obrigada mesmo. Obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Eu agradeço imensamente e vamos para o próximo podcast. Deixa aqui embaixo se você tem alguma sugestão do que você gostaria de ouvir nós tratarmos aqui. Agradeço imensamente, muito obrigada e até a próxima.